Satoru Gojo, talvez o personagem que mais receba destaque no seu anime, mesmo não sendo o protagonista. Satoru é um personagem da história Jujutsu Kaisen, escrita e ilustrada por Gege Akutami. Satoru, por receber muito destaque, acaba que se torna um personagem extremamente interessante e com várias camadas. Mas com tudo isso, Satoru é uma coisa, o feiticeiro mais forte. Mas essa sua força lhe traz mais problemas do que qualquer outra coisa. Satoru é uma pessoa que nasceu dentro do clã Gojo, uma das grandes famílias do sistema de feiticeiros Jujutsu. Seu nascimento foi predestinado. Em seu nascimento, ele herdou das mais fortes técnicas da sua família. Ao nascer, o mundo da feitiçaria se desequilibrou. Os inimigos, as maldições, tiveram que se tornar mais fortes para se manterem vivas. Mas nada era páreo a ele. O seu poder o separa de tudo e todos. Então, graças a esse poder, Gojo é excluído / separado das pessoas normais. E por conta dessa sua infância, acabou que Gojo se torna uma pessoa meio difícil de se lidar para a maioria das pessoas. Ele é debochado, arrogante, prepotente, mas tudo isso vem graças à infância que lhe foi tirada. Mas tem uma única pessoa que conseguiu se envolver com Gojo mais intimamente, o seu melhor amigo e único que teve, Suguru Geto. Geto é uma pessoa que não nasceu em uma família renomada, e ao contrário de Gojo, não tinha um grande poder herdado. Ele é a antítese de Gojo. Gojo é o abençoado e Geto é o amaldiçoado. Isso pode ser notado no final do arco do Star Plasma, onde Gojo se torna o mais poderoso e passa a compreender mais tudo o que o rodeia, enquanto Geto ganha literalmente uma maldição. Agora, para falarmos mais sobre a moralidade de Gojo, podemos comentar sobre a cena onde ele zoa o Tahime por ela ser fraca. Ele faz isso por pura arrogância, mas isso acontece pois Gojo pensa que o valor das pessoas é dito por sua força. Por isso, Gojo respeita Geto. Geto é o segundo mais forte, enquanto Gojo é o primeiro. Força para ele, é direito de escolha. Mas pense, agora observando mais a personagem Riko, podemos ver que Riko era fraca, mas foi ela que decidiu seu destino. Ela decidiu que iria se juntar a Tengen. Então Satoru deve ser a pessoa que pode tudo. Ele é o mais forte. Bom, pelo contrário, por ser o mais forte, Gojo é impossibilitado. Ele tem que carregar o fardo de ser o honrado. Então, antes de irmos mais adiante, devemos comentar sobre essa parada do honrado. Dentre céus e terra, eu sou o honrado. E com certeza, essa é a fala mais marcante do personagem. Na cena onde Gojo profere essas palavras, ele está tendo seu despertar de quem ele é, e assume o seu dever como feiticeiro. Ele é forte, e como consequência, ele deve ajudar os outros. Nesse momento, ele atinge a iluminação completa. Ele conseguiu dominar a única técnica que ele não sabia, e agora se firmava como absolutamente o mais forte. Nessa cena, ele sente o maior prazer do mundo, fazendo até não se importar com a morte de Riko no momento, pois nada mais importa ali, tudo parece estar certo. O caminho da evolução de um feiticeiro é o sofrimento, e foi por conta dessa quase morte que ele conseguiu entender a essência da energia amaldiçoada e alcançar o Nirvana. Nessa cena, Gojo flutua nos céus como uma figura divina, e muitos fãs associam Gojo a Buda por conta dessa cena. Ele finalmente transcendeu, e nisso diz a frase atribuída ao primeiro Buda em seu nascimento: sobre céus e terra, eu sozinho sou honrado. Aliás, a referência dessa página é a pintura do nascimento de Buda, e o nome desse Buda, infelizmente, eu não consigo pronunciar. Ele encontrou seu papel, e por isso não desviou, não importa o que acontecesse. Gojo não foi capaz de salvar Riko, não conseguiu salvar Geto de trilhar o caminho do mal. Ele é impossibilitado de tomar várias atitudes, mesmo sendo o mais forte. Ele é o mais forte, por isso ele deve se manter firme. Ele que deve proteger o lado do bem. Esse é seu fardo a ser carregado. E aproveitando que agora há pouco citei o que aconteceu com Geto, eu gostaria de citar o confronto de Gojo e Geto no final desse arco. O último capítulo do arco começa com o diretor Yaga contando a Gojo a chacina feita pelo Geto, e ambos ficam chocados com o que aconteceu. Shoko encontra Geto antes de Gojo, e desde então é perceptível a mudança de Geto, confronto e divergência. E então, os dois se encontram frente a frente para um confronto entre seus ideais.
Os valores em que Geto tanto se apoiava para se manter no caminho do Jujutsu se despedaçaram com a sequência de tragédias. A moralidade e a autoridade do mais forte. De acordo com as ciências sociais, o eu só existe através do outro. Uma pessoa só consegue perceber a si mesmo e se diferenciar ao interagir com outros indivíduos. Consequentemente, isso também influencia na capacidade de se colocar no lugar dos outros, também conhecida como empatia. Ele não consegue se relacionar com outros indivíduos nem desenvolver a autoridade. Gojo tinha essa relação com Geto enquanto eles eram os mais fortes. Geto era a ligação dele com o resto do mundo. Geto era a bússola moral de Gojo na juventude. Por isso que nesse momento em que Gojo está perdido sobre como reagir, ele se pergunta o que Geto faria. Naquele momento a moral dos dois foi abalada. Gojo estava indeciso e disposto a matá-los, mas será que ele realmente puxaria o gatilho? Interessante perceber que nesse momento Geto fala dos valores que mudariam a partir daí, como o sentido e o eu. Depois de tudo, os dois não eram mais os mais fortes, o que acabou com a relação deles. O agora sozinho no posto de mais forte não consegue realmente se colocar no lugar da pessoa fraca, que sozinha tem um sonho impossível de mudar o mundo à maneira dela, porque para ele isso é possível. Então Geto o questiona diretamente sobre isso. Quem ele é? Ele é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Ou é o mais forte porque ele é Satoru Gojo? Nesse momento, Gojo percebe o abismo que se forma entre ele e seu melhor amigo. Ele nunca vai realmente conseguir entender ele. Isso também desencadeia uma crise de identidade no Gojo, que remonta à criação dele como apenas uma ferramenta para o mundo da feitiçaria. Ele foi criado para cumprir o seu papel de mais forte, e por isso foi suprimida sua individualidade. A identidade dele e do seu título se confundem. O seu único amigo, já dando as costas, tinha escolhido seu caminho. Mesmo que ele matasse Geto, o que também teria significado, ele não poderia mudar nada. Naquela hora, a formiga que só tinha sua determinação e não tinha mais nada a perder, era imponente frente ao mais forte. Mesmo ele sendo mais forte, ele não consegue salvar aqueles que não querem ser salvos. Mas a força também pode ser interpretada de outra forma. Graças a Sukuna, que futuramente seria mostrado sendo mais forte que Gojo, Sukuna consegue tirar o fardo de Gojo de ser o mais forte. Ele não é mais intocável. Pelo contrário, em sua morte, Gojo não está mais flutuando nos céus. Ele está sendo tocado pelo mundo. Ele morre com suas costas tocando o chão. Não mais o intocável, nem o mais forte, mas sim o abençoado Satoru Gojo.